pequenina. E nós devemos realmente, enquanto crentes, enquanto convertidos, fazer parte desta Igreja Universal através da Igreja local à qual pertencemos. E como crentes temos posto a nossa confiança em Cristo para a salvação, então temos também os nossos nomes escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 20. E no versículo 12, diz-nos aqui: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E no versículo 15, nós lemos: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ora, isto é muito importante para nós, mas, no entanto, como crentes, também é importante comprometermos com a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, e envolver-nos com a Igreja local, onde passamos a aplicar os nossos recursos. Servir ao Senhor, servir uns aos outros, participar naquilo para o qual iremos prestar contas. É importante isto que acabamos de ler, que realmente, se estamos inscritos no livro da vida, não seremos lançados no lago de fogo e enxofre, ou seja, temos vida eterna, não temos morte eterna, separados de Deus eternamente em lugar de sofrimento, onde a palavra nos ensina que há constante ranger de dentes. Mas importa então que prestemos já contas, e essas contas que nós podemos prestar uns aos outros realmente é que nos possamos servir uns aos outros e servir ao Senhor enquanto membros plenos da Igreja do Senhor. E isso só pode ser feito na nossa Igreja local. A palavra de Deus, a Bíblia, não aborda diretamente um conceito de filiação ou de membro, de membrazia formal na Igreja. No entanto, existem várias passagens na palavra de Deus que atentam, até diria fortemente, para a sua existência e já na Igreja primitiva. As passagens da palavra dizem-nos que realmente a Igreja deve ser organizada, a Igreja deve estar ciente da sua forma de estar, da sua posição na história e na vida da humanidade. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em Atos capítulo 2. No versículo 47 diz-nos a palavra: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias se acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar. Este versículo indica-nos que a conversão e a consequente salvação daqueles que ouviam o Evangelho, daqueles que ouviam a palavra por intermédio dos santos apóstolos, resultava num vínculo à Igreja, porque acrescentava à Igreja e fazia com que estes, ou fazendo com que estes que se convertiam, realmente se juntassem à Igreja. Ser salvo é realmente um fator fundamental para se ser membro da Igreja e corpo de Cristo.
E, portanto, se nós quisermos, enquanto Igreja do Senhor, hoje no século XXI, seguir simplesmente o modelo bíblico, teremos que atentar realmente para esta forma de se fazerem, digamos assim, membros do corpo de Cristo, membros da Igreja, que é através da conversão e da salvação que consequentemente vem após esta conversão, porque queremos, convertemos-nos, estávamos de costas viradas para Cristo e agora viramos para Cristo, estamos de frente para Cristo, andamos com Cristo, portanto convertemos-nos e fomos salvos porque queremos e aceitamos a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E atentando para este modelo bíblico de que realmente a Igreja primitiva, e falando propriamente da Igreja em Jerusalém, nos deixou, vamos verificar agora em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, peço perdão, de como realmente deveremos andar seguindo este modelo bíblico. 2 Coríntios, capítulo 6, à frente um bocadinho. Segundo Coríntios, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 14 até ao versículo 18. Diz-nos assim a palavra: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Realmente, este é um modelo bíblico que nós podemos seguir, atentar, para vermos qual a forma e até o propósito que devemos ter para sermos chamados filhos e filhas de Deus. Existem outras passagens, também no Novo Testamento, que nos mostram que a igreja local é um grupo bem definido e deve ser também organizado. Por isso nós temos aqui na Madalena vindo a pedir sabedoria ao Senhor, temos vindo a atentar para a palavra e também aconselhando-nos e ajudando-nos uns aos outros nesta comunhão de membros, para que realmente possamos seguir este modelo bíblico e ajudar para que a Igreja possa realmente ser verdadeiramente um corpo de Cristo, fundamentado na sua sã doutrina, o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E outras passagens como Atos 6:3, que podemos ler também, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Diz-nos aqui a palavra do Senhor: Escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A Igreja em Jerusalém recebeu, como vimos aqui, também instruções para escolher entre ela membros de boa reputação e cheios do Espírito e de sabedoria, os quais seriam encarregados ao serviço na Igreja. Diz-nos aqui o versículo: Escolhei de entre vós.
de entre os membros da Igreja. E para nós nos podermos escolher uns aos outros, ou indicar uns aos outros para o trabalho para o Senhor, para o serviço na Igreja, para servirmos ao Senhor e para nos servirmos uns aos outros, para podermos escolher entre nós, realmente necessitamos viver em comunhão, conhecermos, para que possamos entre nós escolher, decidir o que é que há de fazer um, o que é que há de fazer outro. Como conhecemos também pela palavra, o olho não diz ao ouvido que quer ouvir, nem o ouvido diz ao olho que quer ver. Cada membro do corpo é colocado na função para o qual é mais indicado. E para isso o corpo precisa de estar junto e conhecer-se e reagir em consenso. Existem ainda outras passagens que nos dizem que ser membro pleno da Igreja é tão importante porque ajuda a definir as responsabilidades da própria liderança da Igreja. Hebreus capítulo 13. Versículo 17. Diz-nos: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Por quem é que velam e vão prestar contas os pastores aos anciãos de uma igreja local? Os pastores ou os anciãos não são responsáveis por os cristãos do mundo inteiro. Como também não são responsáveis por todas as pessoas de uma comunidade local. Eu diria que são responsáveis somente pelos crentes que estão sob a liderança da Igreja. E apenas estes estão sob os seus cuidados. Por isso é importante que a Igreja, que os membros da Igreja sejam realmente membros plenos do uso, da frequência, do envolvimento com a Igreja, para que realmente nós possamos conhecer as necessidades uns dos outros, especialmente para que a liderança da Igreja possa conhecer a necessidade de cada membro e poder colocar as coisas ao Senhor em oração, velar pela vida de cada um, porque a oração dos filhos de Deus tem muito poder, tem muito efeito diante do Senhor. Ser membro de uma igreja local é também colocar-se voluntariamente sob a autoridade espiritual da Igreja e das suas lideranças. Continuo a dizer que, embora não haja nenhum mandato, chamemos-lhe assim, bíblico, para uma adesão oficial à igreja local, também não encontramos nada que o proíba, nada que o negue. A igreja primitiva foi estruturada desta forma. Realmente, o Senhor juntou à igreja aqueles que creram, aqueles que se converteram e foram instruídos na palavra para que realmente pudessem ser membros de uma igreja, e a única igreja que é a Igreja de Cristo. Nós costumamos ouvir muitas vezes da parte dos nossos amigos católicos, romanos, que são católicos não praticantes.
poderíamos dizer, ou podemos até afirmar, pelo menos nós já somos, ou temos nas nossas igrejas evangélicos, pouco praticantes, que se não tomarmos cuidado, se não estivermos atentos a esta nossa postura diante do Senhor, da nossa vida espiritual, corremos o risco de ficarmos a ser também evangélicos não praticantes. O primeiro passo já está dado, que é de evangélicos pouco praticantes. Vamos tentar reverter a situação para que possamos ser cristãos, crentes, praticantes, ou seja, ao serviço uns dos outros e do Senhor, e membros plenos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ser membro pleno da Igreja é o modo de nos identificarmos com ela. É o modo de nos identificarmos com Cristo. Porque a Igreja, não podemos esquecer que a Igreja não é uma instituição humana, não é uma instituição do mundo, é uma instituição divina. Foi o Senhor que instituiu a sua própria Igreja, ao qual chamou o corpo, seu corpo, do qual ele é a cabeça. Ser membro pleno da Igreja, então, é o modo de nós também crescermos na nossa vida espiritual. Eu vou voltar aqui a lembrar a minha própria experiência, o meu próprio testemunho. Há muitos anos a esta parte, eu também comecei a ser um evangélico pouco praticante, assistindo pouco aos cultos, ao ensino bíblico na igreja, o que me levou, com o tempo, a deixar de assistir pouco e a passar a assistir nada. E mesmo assim, eu estava convencido de que, sozinho, um membro fora do corpo, continuaria a atentar para a meditação na Palavra de Deus, continuaria a atentar para a oração diária, continuaria a atentar para uma vida espiritual, chamemos-lhe assídua. Engano meu, porque o membro fora do corpo deixa de ser irrigado pelo sangue que corre nas veias do corpo e vai mirrando e morre espiritualmente. E depois é preciso ir com o desfibrilador, não é assim que se chama? Dar-lhe vida. Eu dou graças a Deus que tive um desfibrilador, é assim que se diz, na minha vida, chamado José Augusto Pontes, nosso saudoso irmão Pontes, que foi ele que me abanou e me fez acordar e me disse: afastaste completamente, na hora de voltares. Portanto, meus queridos irmãos, o desafio da semana passada foi que realmente nós nos lembremos que devemos, e nos lembremos, e mais do que nos lembrarmos, que nós realmente tomemos esta posição de sermos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, com um propósito firme de sermos o mais possível assíduos às reuniões, aos cultos na igreja, sabendo que irá haver um dia ou outro que não vai ser possível, mas esse não é o hábito. O hábito é estar presentes na vida da igreja, estando nos cultos e nas reuniões, nos estudos da palavra. O desafio desta semana realmente é que nós também tenhamos no nosso coração, nas nossas mentes, este desejo, este propósito de ser a igreja local.
atentando que devemos estar ao serviço da Igreja, servindo-nos uns aos outros, servindo ao Senhor, e assim poderemos realmente estar envolvidos com a vida da Igreja. Eu vou terminar com mais um versículo. Filipenses, capítulo 2. Que diz: contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2 diz-nos: contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Só poderemos realmente contemplar este gozo, só podemos realmente sentir este mesmo amor, este mesmo ânimo, sentir uma mesma coisa, se realmente formos membros do mesmo corpo e membros envolvidos neste mesmo corpo. Só assim poderemos realmente contemplar.